Meus irmãos, que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. Capítulo 5. O objetivo desse capítulo é o estudo das aflições. E nós conhecemos o desenvolvimento que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo. A justiça, as causas e as causas anteriores. Aflições não é um negóciozinho pequeno, não, gente. Vocês lembram do Buda lá. O objetivo da vida é vencer as aflições. 500 anos antes de Cristo. E trabalhou por isso. Aí, Jesus fez certas considerações que Kardec, com a revelação do mundo espiritual e da reencarnação, de um modo amplo, generalizado, fácil e universal, para quem quiser, desenvolveu essa temática com profundidade. E eu não vou tratar disso com vocês, meus irmãos, porque isso aí é o que nós mais temos estudado, né? Durante um mês. Esquecimento do passado, está tudo relacionado com a questão das aflições, para explicá-las ou para compreendê-las. Motivos de resignação. O motivo de resignação é exatamente poder compreender por quê. Atrás do motivo está isso. E nós só compreendemos se mergulhamos em toda a temática. Suicídio é loucura, nem se fala. Vocês sabem de resolver essa questão com simplicidade. O espírita não pode tomar esse caminho e tem o dever de divulgá-lo. É exatamente a vida futura e a justiça divina que dão base sólida. Agora, tem a questão do bem e mal sofrer. Essa tese é boa de falar, fácil. Mas é difícil, meus irmãos, de vivenciar. Mas se não compreender a razão do que significa bem sofrer, nós nunca vamos bem sofrer. Nós temos que compreender, porque sem a luz da razão, não dá para bem sofrer. E o pior é que se não bem sofrer, perde toda a validade o sofrimento. Essa é a grande questão. Perda de pessoas, nem é preciso comentar com vocês. Os tormentos voluntários, esses é muito bom a gente refletir. Tormento voluntário é aquele que a gente desenvolve, né? Invejando as coisas dos outros, as posses dos outros. Né? Lá no Velho Testamento, está lá nos 10 mandamentos, um deles fala exatamente disso. Não ficar desejando nada do próximo, suas coisas, seus objetos, seu status, a sua mulher e outras coisas. Está tudo lá, no Velho Testamento. Então, 1.500 anos antes de Cristo, junta com 2.000 anos de Cristo, há 3.500 anos. E nós adoramos esses tormentos voluntários, né? Esquecendo que isso não leva a nada. Sobre a melancolia, provas voluntárias e por termos as provas, nós vamos comentar alguma coisinha hoje, se der tempo. E vamos lá. No projeto do Cristo, nós temos que relacionar nas aflições Deus, o próximo e a nós mesmos, que estamos aflitos. Para melhor compreender
a questão do amor que rege a nossa vida. Então, é uma ciência, meus irmãos, porque fazer relações com Deus exige que a gente pense nele de forma permanente e constante. E para pensar em Deus, nós temos que pensar essencialmente nas suas leis, que são físicas e morais. Temos que estudar as ciências. Porque até mesmo é no livro da natureza que o homem aprende as lições, muitas vezes lições morais. Os Espíritos ensinaram lá no livro dos Espíritos, e Emmanuel comenta em muitos aspectos dos seus livrinhos de comentários dos textos evangélicos esse aspecto, colocando a natureza material, suas leis, acontecimentos dela, e transformando em imagens para o campo das nossas emoções, sentimentos e compreensões morais. Então, a questão da aflição é uma questão complexa. Não vou nem falar nada do próximo, porque realmente essas aflições, geralmente, nem sempre, porque tem aquelas que nós cultivamos, que nós acabamos de falar nelas, né? A inveja, o ciúme, as coisas. Geralmente, atrás de uma aflição, ou na frente dela, tem sempre um próximo. E não tem jeito de acabar com o próximo. Acabar com o próximo é eliminar a graça da vida. É através do próximo que nós subimos, nós evoluímos, que nós herdamos conhecimento, aprendemos coisas que não sabemos, que eles sabem. E somos beneficiados com os conhecimentos que eles têm, das coisas que nos são úteis. A saúde, a paz, o equilíbrio, ao conforto social e etc. Nós dependemos inteiramente do próximo. Então, vocês vejam, o projeto do Cristo é um negócio de relacionar tudo isso. A aflição é um negócio que é preciso, sim, estudar muito sempre, meditar nele. Não podemos deixar de fazer isso. Vamos ver um pouquinho do Sermão da Montanha. Vocês conhecem esse slide. Esse Evangelho segundo o Espiritismo é o texto do amar, as lições do Cristo. E estão aí os 28 capítulos. Quando nós temos esses aí, amar a Deus especialmente, porque todos significam isso, mas especialmente, impossível amar a Deus sem exercício do cumprimento das suas leis, compreender a vida futura, as moradas, a vida futura, sua justiça. A vida futura está relacionada com a vida passada também, porque esse conceito é amplo, passado, presente e futuro, etc. Amar a si mesmo, as tais bem-aventuranças, amar o próximo e os outros capítulos que são aplicações. Você não consegue fazer nada do 15 ao 28 se você não tiver aprendido algumas coisas do 1 ao 14. Do 15 ao 28 passa a ser uma coisa impossível de ser realizada interiormente. Interessante, meus irmãos, que eu queria chamar é que isso aí é o Sermão da Montanha? O Evangelho segundo o Espiritismo é, na sua essência, o Sermão da Montanha? Vocês acham que é ou que não é? Jesus fez no Sermão da Montanha um resumo dos seus ensinos morais, uma espécie de resumo. E Mateus, especialmente Mateus, também Lucas fez, mas Mateus fez muito mais amplo esse resumo que Jesus fez falando para o povo, a multidão imensa. Foi um momento solene para a humanidade. E Allan Kardec colocou
nesse Evangelho segundo o Espiritismo, até como títulos dos capítulos, o Sermão da Montanha. Todos esses capítulos que estão aí piscando têm referências diretas do Sermão da Montanha. E os que não estão piscando têm relações profundas com este Sermão da Montanha e só podem ser compreendidos através do desenvolvimento do Sermão da Montanha. Kardec conectou outras coisas com o Sermão da Montanha, mas é importante a gente enxergar que aquele resumo dos ensinos morais do Cristo estão lá. Eu não vim destruir as leis, mas vim cumpri-las. Olha, inclusive está lá no Sermão da Montanha. Né? É uma solicitação para que nós também façamos o mesmo. Ele não veio cumprir, mas ensinou a gente para a gente cumprir. Nós já conseguimos fazer isso? Já? Quem já consegue? Levanta a mão, por favor. Que isso, gente? O beabá das coisas, cumprir as leis de Deus. As aflições, bem-aventurados os aflitos, etc. Está tudo lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes, os puros de coração, os brandos e pacíficos, os misericordiosos, tudo lá no Sermão da Montanha, que a gente conhece muito bem. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama os inimigos. Esconde a mão esquerda para saber o que a direita está fazendo. Está lá no Sermão da Montanha. Não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Está lá no Sermão da Montanha. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É assunto do Sermão da Montanha. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Haverão falsos cristos e falsos profetas. Vocês vejam a solenidade daquele momento, daquela reunião. Não separeis o que Deus juntou. Falando da família, do lar, da educação, das possibilidades dessa relação profunda, de repercussão imensa na sociedade humana. A luz sob o alqueire, não se deve colocá-la. Busca e acharás, incentivando a criatura a sair para fora e olhar, usar os sentidos, a razão, o raciocínio, etc. E tal. Dai de graça o que de graça receber, abrindo as portas para uma grande aplicação na mediunidade. Pedi e obtereis, tudo lá no Sermão da Montanha. A prece, etc. Coletânea de preces. O Pai Nosso está lá no Sermão da Montanha. Ele ensinou o povo a orar, o Pai Nosso, que é o grande estímulo para o desenvolvimento da nossa mente, se nós todos os dias fizermos uma meditação sobre cada trechinho do Pai Nosso. Todos os dias da nossa vida nós devíamos fazer uma meditação sobre ele. Tudo isso está lá. Bom, sobre esse impacto das bem-aventuranças, dos que choram, que serão consolados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa justiça aí é a justiça divina. Não é a dos homens, não. A dos homens fazem parte desse contexto da justiça divina, principalmente quando nos aflige com injustiças, né? Tem gente que está presa que não cometeu crime nenhum. Tem outros que estão cheios de crime, mas ninguém consegue prender. A coisa da justiça humana é diferente. Isso que Jesus fala é a respeito da justiça divina. Os que sofrem perseguição pela justiça é o passado, sofrimento do presente. Nós podemos lembrar daqueles apóstolos, daqueles cristãos primeiros que morreram nas arenas, etc., querendo trazer a justiça social, a felicidade, a alegria de viver as leis de Deus, sofrendo perseguição até a morte.
Vós que sois pobres, isso tudo é impacto. Nós já temos visto a importância das palavras do Cristo nesse sentido. Vós que chorais. Mas nem sempre todo mundo que chora vai rir. Porque se revolta contra Deus. Porque não estudou a questão de Deus. Não estudou a questão da justiça, das aflições. Não estudou o passado. Está vendo só o presente. E aspirando uma felicidade futura que ainda não merece. É uma questão muito grave, é a questão do estudo das aflições. Importante para o nosso equilíbrio, para não ficar louco em determinadas circunstâncias, entregando-se às desarmonias provocadas pela dor, em todos os sentidos. Muito bem, e entendemos muito menos aí disso que está aí. Opa. Os que têm, os ricos, porque tem no mundo, mas não é que o rico, ótimo, pode ser um rico maravilhoso que influencia o mundo, o progresso, etc. E que não esteja nessa condição aí de estar aprisionado ao contexto da riqueza material propriamente dita, que sabe usar aquilo em benefício social, mas tem muita gente que fica preso nela, que tem a consolação da vida, de tudo que existe, na riqueza. Encosta-se nela para acalmar, para descansar a mente. É esse o contexto. O rico tem que produzir mais que o pobre. Os que estáis saciados porque tereis fome, mesmo conceito, para desenvolver nosso pensamento, nossa capacidade de ver, de enxergar. Os que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então não vamos mais rir, meus irmãos. Não vamos parar com esse negócio de ficar rindo. Não é isso. Nós sabemos que não é. Pelo contrário. A lição da espiritualidade é a lição da alegria. Nós devemos ser alegres em todos os momentos da nossa vida, inclusive nos momentos de dor e aflição. Mas não é a alegria de estar rindo na hora da dor dos outros, da nossa, seja lá de quem for. Não é isso. Mas estarmos com o espírito voltado para o sentimento de alegria, mas alegria espiritual. Problemas estão sendo resolvidos. Mesmo que esses problemas estejam conectados à dor transitória e aparente, nós temos dificuldade. Não é dizer que isso aí é fácil falar. É difícil vivenciar, meus irmãos. Mas nós precisamos da razão iluminada. Senão a gente não consegue vencer nem os obstáculos. Nos entregamos à perturbação, à obsessão e etc., como geralmente acontece conosco. E muitas vezes. Vamos ver um pouquinho da melancolia. Olha, isso aí é uma lição importantíssima. Veja bem, François de Geneve, em Bordeaux, falou dessa questão da depressão na linguagem daquela época. A melancolia está por trás da depressão. É a alma da depressão. É a lição que vacina contra a depressão. Todo mundo está tomando vacina contra a gripe. Então, nós podemos anunciar que no Cefac nós estamos dando vacina contra a depressão. Talvez vai ter fila. Talvez. Né? Se nós mesmos nos candidatarmos a ela. Né? Tem isso. Porque, às vezes, sem motivo aparente, uma vaga tristeza se apodera dos nossos corações. A tristeza é exatamente a causa fundamental, essencial. A tristeza doentia. Como é definida a depressão pelos técnicos do assunto aí na ciência. A repercussão dessa tristeza aparece nos exames fisiológicos, não é? Que a medicina realiza. Detecta disfunções. Nós só sabemos que o espírito está por trás de tudo isso. Aliás, eu recomendo vocês, tem
um videozinho do Divaldo Franco, 10 a 15 minutos, na internet, sobre depressão. Entra lá no YouTube, o que você acha? Olha, ele fala de tudo. Ele fala do espiritismo de um modo geral. Não sei como ele consegue. Impressionante, em 15 minutos, falar tantas coisas e dar uma visão muito interessante, aprofundada, sobre a questão da depressão. Eu fiquei impressionado vendo o Divaldo falar que há as coisas em 15 minutos. Ele falou todo o espiritismo. Que isso? Como consegue? Que cabeça extraordinária! Era uma entrevista. O nosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas preso ao corpo, em vão tenta sair dele. Está aí a causa de tudo isso. O nosso espírito conhece realidades da vida, do mundo espiritual, das coisas maravilhosas que aguardam, que já vimos, que já observamos, que já nos disseram lá no mundo espiritual, etc. E aí, presos a esse rame-rame do dia a dia, dessa vida, que não muda muitas vezes dentro da família, dentro da sociedade, dentro daquilo que nós realizamos, acaba se enjoando, todo dia varrendo, todo dia fritando o ovo, não é? Todo dia fazendo as mesmas coisas. E o espírito desejoso de ampliar, de tal, que é a liberdade, não consegue. E por falta de conhecimento das coisas de Deus, das suas leis, do conhecimento da realidade que nos integra com o próximo, etc., com os nossos compromissos, etc., nós ficamos nessa, presos ao corpo, e em vão tentamos sair dele. E aí vem a tal da depressão, né? Que é uma tristeza doentia que permanece, não é aquela que passa. Desencarna um parente, desencarna a mamãe, fico triste. Eu chorei feito uma vaca desmamada quando a mamãe desencarnou, né? Mas passou, agora eu oro para ela ser feliz, Deus abre o caminho para ela, etc. E aí vai, passou. Quando o Cissão desencarnou, meu Deus do céu, até quem não me conhecia dizia, você é um homem triste, eu fiquei deprimido, sim. Mas passou também, eu consegui reagir, etc. Todos nós estamos sujeitos. E isso é aproveitado pelos espíritos obsessores, né? Aproveita o sujeito enfraquecido pelos pensamentos desequilibrados, perturbados, emoções desajustadas, etc. Eles nhoque-te, né? E é nhoque-te mesmo, porque bota aquelas trompas fluídicas e chupa tudo que tem de bom, de fluido, e deixa o caboclo sem nada. E até o sangue dele, o exame de sangue, dá resultados aí que o médico, dá as medicinas, etc., umas coisas e tal. Como não consegue, cai no desânimo e na tristeza. Não consegue se desligar do corpo, compromisso da vida. Resistir com energia a essas sensações é a lição que geralmente o enfermo não gosta de ouvir. Geralmente ele quer um negócio mais fácil, um comprimido, uma injeção, uma desobsessão que tira as coisas dele e ele sai andando feliz, quando ele é a causa da própria obsessão, do qual a essa altura já está sendo vítima. Porque está alimentando um processo e ele tem essa liberdade, Deus deu a liberdade, é lei de Deus. É lei da natureza. Quando a gente pensa em emoção, sente, a gente está produzindo, criando coisas inestancáveis, que nós precisamos parar de produzi-las. That's the question, diriam os americanos. Resistir com energia. Ser forte e corajoso diante das tribulações. Eu até me envergonho, sabe, meus irmãos, tá falando com esse entusiasmo todo. Parece até que eu sou assim.
Sou nada, eu estou precisando dessas lições mais do que muita gente que está aí me ouvindo. Que eu aprendo é com vocês, e muitos de vocês me ensinaram coisas que eu fico impressionado como são capazes de possuir certas forças interiores. Mas está aí, é isso. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ser forte, corajoso diante das tribos. Cumprir a missão que Deus nos confiou. As provas têm a finalidade de exercitar a inteligência. Nós temos um monte de inteligências que os homens já descobriram um monte, mas tem muito mais que ainda vão ser descobertas. Deus quer que nós desenvolvamos todas. Emocional, racional, espacial, da música, da beleza, da arte, etc. Sentimentos. Exercitar a inteligência. As provas são para isso, para crescer, para sair do buraco. Onde geralmente nós, em vidas passadas, quando é o caso, exercitar a paciência, que é uma coisa que a gente não... Né? Eu, por exemplo, me exercito sempre no trânsito. Eu exercito a paciência no trânsito. Pois devíamos todos fazer isso. Sigam o meu exemplo, meus irmãos. Exercitar a resignação, né? Diante daquilo que é impossível ser evitado, da necessidade. Exercitar são forças da alma, energias que criam, que dão ao espírito um suporte, e nós precisamos disso. Isso é necessidade nossa. O mérito das provas está em sofrer sem murmurar. Murmurou, perdeu o valor. Toda revolta é contra Deus, explicou Emmanuel. Murmúrio é revolta contra Deus. Tudo que acontece quando Deus está por trás. Então é melhor, já que não sabemos quase nada de Deus, é melhor acreditar no que disseram os anjos. Deus é todo poderoso, inteligência suprema, soberanamente justo e bom, e acreditar nessas coisas e procurar pela prece, pela meditação no Pai Nosso todo dia, criar condições interiores de fortaleza, de proximidade, de merecimentos mentais para assimilarmos correntes positivas na compreensão possível, mínima, possível de Deus. Perseverar na luta, não se desesperar, aceitá-las com fé. É outra coisa que falta para a gente, falta muito, a tal da fé, que é um assunto que também nós precisamos meditar e adquirir. Isso aí, tudo bem. É permitido abandar as próprias povas morando num lugarzinho desse? Claro que é. Não é? Se a pessoa pudesse se esconder do mundo e ir para um negócio desse e ficar lá, como muita gente consegue fazer por aí, é claro que é permitido. Deus não permite? Não é? Mas Kardec disse, né? Não, os espíritos disseram para ele, né? Nada de viver no insulamento. A lei da sociedade é divina. Nós temos compromisso com essa vida e temos que assumi-los e temos que crescer exatamente convivendo com problemas, com soluções, com família, com etc. Nada de correr do lar. Tem que enfrentar o lar. Ter coragem, como eu tenho, por exemplo. Aí tem uma testemunha. Nada de viver no insulamento. É claro que tem gente que tem que viver nessas condições. Bom, um dia nós também vamos ter esse merecimento, né? Mas nós não temos ainda. É permitido abrandar as provas? Sim, claro, tratar, vai no médico. Não tem que ficar cego.
Faz a cirurgia e começa a enxergar outra vez. Não é? Etc, etc. Com todas as aplicações. É válido, sim, nós precisamos uns dos outros. Aqueles que se dedicam a certos campos do conhecimento, se especializam em coisas, de repente, é a nossa necessidade e as suas mãos generosas acalmam a nossa dor. Isso é permitido, Deus permite. O mundo vai progredindo assim. Que é Deus? Deus não é um homem. Vamos tirar esse homem da cabeça. Nós vamos começar a entender um pouquinho mais das coisas que nos acontecem. Mas isso aí é permitido. Carregar a cruz de Jesus, até mais pesada. Meus irmãos, esse homem é um inútil. Não está fazendo benefício nenhum para ninguém, nem para ele. E está aí querendo imitar um que carregou uma cruz e beneficiou toda a humanidade, todos nós até hoje. Diferença muito grande. O sentido da vida. Não temos que fazer coisas desse tipo, nós sabemos disso. Autoflagelações, flagelações inúteis, o Espiritismo acabou com essa história. Para quem quiser estudar a questão do sofrimento, conforme explicaram os Espíritos, nós temos já explicações para essas coisas que estão aí no mundo, pululando, fervilhando. Nós temos que respeitar, especialmente os aspectos religiosos que envolvem certas questões. Mas nós, que com o conhecimento que temos, fazendo isso, não vamos chegar a lugar nenhum, nós vamos descer. Porque deixamos de realizar coisas, perdemos saúde, perdemos forças. Inutilmente, conscientemente. Tem que se preservar, tem que dormir, comer, repousar, relaxar. Tem que fazer isso tudo para poder viver. Quer fazer, ajudar os outros, faz isso. Passa a noite tratando do doente. Passa frio e fome para dar a roupa para os outros. Não acuse o próximo, está sofrendo. Isso é coisa de Deus, você é um criminoso desgramado que veio para ser um infeliz porque fez mal para todo mundo nas vidas passadas. Não tem nada disso, não. Se fizermos isso, nós estamos nos condenando, porque nós também vamos sofrer. Se não estamos naquele momento, vamos sofrer mais tarde, porque todo mundo sofre, todo mundo morre, todo mundo fica doente, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Todo mundo é decepcionado, aqui e acolá, pela família, pelo etc. E o que nós devemos fazer e o que não se deve fazer? Minimizar o sofrimento do próximo. É o que nós fazemos na fraternidade aí aos montes. As pessoas vêm sofridas, cansadas, desanimadas, desiludidas, né? Desamparadas. São ouvidas, atendidas por todos vocês, abençoadas no passe, etc., independente delas serem criminosas, delas serem virtuosas, delas serem o que forem. É assim que devemos tratar qualquer um que sofra diante. É assim que o Espiritismo ensinou, é assim que Kardec colocou no Evangelho, interpretando as lições do monte, do Sermão do Monte. Então, meus irmãos, o objetivo desse capítulo é estudo do sofrimento. O sofrimento que foi desenvolvido por Jesus e foi complementado depois com a revelação do Espiritismo. A ideia mais difícil são aquelas ideias de Jesus no Sermão do Monte, das bem-aventuranças. Dos bem-aventurados felizes, os aflitos, os que choram, etc. É coisa difícil para nós entendermos. Como também aqueles, ai dos ricos, ai dos que têm as coisas, etc. Também nós não entendemos ainda direito. São os grandes conflitos, né, de impacto. E
As aplicações práticas desse capítulo estão em todo momento da nossa vida. Porque existem momentos grandiosos e momentos menores. E nós temos momentos menores todos os dias da nossa vida. Eu acho mesmo que todos os nossos momentos são momentos para aplicar essas coisas. Nós temos sempre que perdoar e ser perdoados. Porque não agimos ainda integralmente conforme as leis divinas nas relações sociais, nos entendimentos, etc, etc.